ó, vou abrir para perguntas e a gente... vamos vendo. Temos uma aqui. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Alicia. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, no final ali você trouxe academia, governo e empresas. Como que você vê a inclusão de um outro ator aí nesse meio, que é da sociedade, né, das instituições que ficou de fora? Você tem as instituições, os institutos não de pesquisa, mas associações não governamentais, associações de classe, né? Como é que você vê a inclusão deles aí? Eles estão ali presentes, né? Eu segui o modelo de 3 hélices, né? Você está citando de 4, tem de 5. Tem de 7. Tem de 7, no final não tem fim, mas tem CNPJ, se sinta ali, sociedade civil organizada, né? Sendo representada por suas instituições, estão ali presentes. E por sinal, o MCI ele evoluiu, né? Ele começou com o modelo de 3 hélices, no site eu não sei se evoluiu para 4, né? Mas estão todos participando, são todos parceiros. Na verdade, esse relacionamento, eu cito até na tabela dos editais, se vocês olharem os editais ali, com detalhes, né? Tem alguns temas que não estão sendo abarcados por essa nossa discussão, por exemplo, negócio de impacto socioambiental, está lá, né? Economia criativa, né? Tem outros temas que normalmente não passaram aqui nessa discussão, mas perfeito, né? A gente vai evoluindo. Eu vou pegar uma figura, porque ali foi a figura, vou pegar uma figura com 4, com 5, com 6, fazer uma, né, para te atender. Só isso? Bom, desculpa se for para o Rodrigo também aqui, professor Rodrigo Varejão, você atuou aqui com a gente pelo Polo, perdão, né, vou me apresentar aqui antes. Humberto Broto, da Agência de Inovação do IFES. O professor Rodrigo atuou com a gente aqui antes de estar na FAPES, né, pelo Polo, e tendo um protagonismo também muito forte, né, com o pessoal da pesquisa do IFES, né, tentando nos proporcionar aquela, vamos dizer assim, né, o movimento, né, em que a gente pudesse fazer com que as duas metodologias de trabalho, né, o tecnologia push e o market pull, né, fossem, digamos, né, essa busca pela demanda, né, com a indústria, né, e muitas das vezes a gente também, né, tendo a oportunidade de fazer com que, ouvindo a própria indústria, né, a gente possa também saber quais as reais necessidades, né, da indústria conosco. Então eu queria perguntar o seguinte, hoje, eu acho que o grande gargalo que a gente percebe, né, das universidades, dos institutos, está aí, né, nessa necessidade de criar, né, essa comunicação, fazer com que seja mais dinâmico, né, essa tarefa da gente, né, ouvir de verdade, né, o que tem para a gente desenvolver tecnologia. E daí, para a gente ir além do fomento, né, o que hoje a gente percebe, né, como hoje que o professor está na visão do Estado, né, ainda mais nesse fomento que se proporciona aí para a gente, como é que vocês estão conseguindo, professor, sabe, dialogar para tentar, além do que vocês apresentaram recentemente pela busca, por exemplo, de investimento ainda maior conforme o TRL, mas o que vocês estão hoje percebendo, assim, sabe, para a gente tentar fazer mais dinâmico esse processo, né, nas universidades, nas instituições? Obrigado. Obrigado, Humberto. Acho que vocês também me ajudam na resposta ou fica só... Não, nesse período, vamos dizer assim, né, considerando a minha experiência anterior aqui no Polo e vindo para a FAPES, eu acabei seguindo mais ou menos o mesmo, vamos falar assim, a mesma dinâmica, né? O primeiro ponto que eu queria destacar, Humberto, é que eu sinto falta mesmo de conectores, é o que eu mais sinto falta. É como se
apesar de nós estarmos juntos, nós não estamos conectados, não estamos conversando, e são tantos assuntos para serem tratados, são tantas demandas, que eu sinto falta desses atores que conectam no sentido de trazer uma agenda propositiva, né? Para nos ajudar a mobilizar. Estou vendo o professor Nilson aqui, pró-reitor de extensão da UFES. O volume de, por exemplo, olhando, vamos olhar os NITs para facilitar, né? Eu estava conversando isso com a equipe dos NITs, eu fiz 2 reuniões só com eles, né? Nós temos os núcleos de inovação tecnológica dentro das ICTs capixabas, né? E eu tenho falado, eu tive a oportunidade de falar nisso em algumas entrevistas, quando o tema era transformar a pesquisa em inovação, fica muito claro o papel dos NITs. Quando o repórter pergunta para o diretor-geral da FAPES, isso vai entrar no mercado quando? Quando é que um usuário vai poder usar essa prótese? Eu tenho que falar a verdade, né? O pesquisador sozinho, ele não tem condição de fazer isso, se não tiver ajuda. Ele vai cumprir o papel dele, a meta dele é validar tecnicamente. Mas a viabilidade econômica, ele não tem como responder isso sozinho, ele precisa de apoio. Você tem raras exceções, nós temos no Espírito Santo pessoas que jogam em várias posições. Esses aí a gente tem que, né, tirar o chapéu, mas a grande maioria não consegue jogar em tantas posições. Fazer a pesquisa, avaliar a viabilidade econômica, se conectar com o parceiro. Por isso que os NITs são tão importantes. Os NITs tinham que puxar isso com força, com vontade. E tem um outro ator importante que eu percebo muito nas conversas no próprio MCI, né? Essa visão de negócio, que a academia não tem, muitas vezes o próprio NIT não tem, e que é uma outra pessoa. Na agenda com Bandes, ficou muito claro isso. Os gestores do FUNCES, nosso Fundo Soberano, do FIP, né? FIP 1, FUNCES 1 na verdade, né? FUNCES 1, que é um FIP, eles usam a linguagem de negócios, parece até que estou conversando com um investidor, impressionante. Eles fazem a avaliação, não só a avaliação da viabilidade econômica, mas olha a avaliação da pessoa, do empreendedor, eles avaliam essas 2 dimensões. Então isso a gente não tem, então esse ator tem que chegar. Então perceba, são conectores. E como é que eu fiquei sabendo disso? Eu trabalho com inovação desde 2005, quando eu fiz o curso de NPI, na época eu estava fazendo pós-doutorado aqui em Vitória, a FAPES pagou um curso, 20 vagas, sobrou vaga, porque não tinha ninguém querendo falar de inovação em 2004. Né? Eu fiz o curso de marcas e patentes, e de lá até aqui, a primeira vez que eu converso com uma pessoa e a discussão sobe nesse nível, foi agora. Percebe? Porque eu não conhecia ele antes, né? Porque a gente não está conversando. Por isso até que a gente está intensificando, FAPES, uma agenda com o Bandes, para a gente poder ter cada vez mais diálogos, e a agenda progrediu, tá? O Bandes fez um levantamento com apoio da equipe que está fazendo gestora do fundo, por que as nossas startups ou os nossos não estão conseguindo atingir um grau de maturidade para esse tipo de captação de recursos, né? E está muito bacana esse movimento, tá crescendo. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. São conectores, pessoas-chave que nos ajudam a fazer essa conexão. E vale também com a empresa. Às vezes a empresa, quando se conecta conosco, acho que todo mundo sabe disso, eles não ganham redução de carga horária, né? É um trabalho a mais, né? As tarefas deles estão acumulando lá. Eles não têm um setor disponível para isso, né? Então, precisa do conector. Por isso que os hubs, por isso que uma cidade de inovação atuando em cada uma dessas frentes é fundamental para nos ajudar a fazer isso. É o que mais eu sinto falta, isso, tá bom? Temos mais perguntas? Podem? Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Marcos, sou do campus Venda Nova do Imigrante. E eu gostaria de saber, principalmente do professor Bruno, o que se tem hoje sobre o CBAM, o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, se a gente tem pesquisadores, empresas que estão na área e são capazes de atender o Estado do Espírito Santo em relação a essa certificação, que, se não me engano, é até 2026, né? E
e vai para o setor tanto agrícola quanto setor industrial, e às vezes a gente fica querendo, a gente fala já para o produtor que ele tem que fazer lá na região café em sistemas de agrofloresta, que tem que estar pensando sobre isso, mercado internacional, sobre esses ajustes de entrada de produto em relação a gases do efeito estufa, né? E só que a gente não sabe às vezes quais são essas empresas que estariam fazendo essas certificações. A gente tem profissionais na área, quem que a gente pode procurar? E aí, boa tarde, Marcos. Eu, com parte do plano, como eu disse, sou uma partezinha pequenininha do plano, né? Então a gente tem mais de quase uma centena de profissionais aí que atuam junto da gente, especificamente no setor de agricultura e mudança do uso e ocupação do solo. Com certeza, diversos profissionais atuaram junto com a gente, né? Tem vários profissionais do INCAPER e diversos setores aqui do estado que com certeza estariam disponíveis para auxiliar nessa demanda. Eu, especificamente, não saberia te responder, tá? Mas a gente pode conversar depois aqui fora, eu posso te passar contato de todos os profissionais que trabalharam com a gente, especificamente nesse setor, para poder te auxiliar. Tá? Mas eu utilizo muito dessa estratégia até mesmo para convencimento do produtor rural, de que ele, que é exportador de café, ele precisa se adequar, fazer a mudança, e isso ele realmente, quando fala sobre o mercado europeu, só que, então, acredito que é uma forma muito interessante de atrair o interesse, se não for pela lógica, né, do que está acontecendo no planeta, mas pela questão econômica. E isso realmente tem tido um efeito muito grande. Eles são interessados, aí pede contato, fala, eu vou procurar, então depois eu pego o seu contato. Tá, e a participação, igual a colega perguntou, né, da sociedade civil organizada, teve um papel muito importante na elaboração do plano. Então, essa interface é muito relevante, sim. Estou ficando bom em tumultuar coisas. A gente vê aqui um cenário de uma empresa ávida por soluções. A gente vê um plano estruturado, muito bem estruturado aí de ações. A gente vê uma entidade com um portfólio interessante de mecanismos de fomento. O que está faltando, então, para a gente colocar isso em funcionamento e ter uma aceleração muito grande desse caminho? Boa pergunta essa. Marmelada, se eu responder? Eu acho que você é resposta. Existem alguns mecanismos que precisam ser destravados para a coisa acontecer, né? E depois que a gente terminou o plano, o próximo passo era exatamente discuti-los. Porque senão a gente está aqui preso ao roadmap, ele tem embasamento tecnológico, ele está amarrado a uma maturidade também tecnológica, mas o gatilho só vai pelos mecanismos. E onde ele inicia, no meu ponto de vista, é exatamente na discussão das políticas públicas. Falei assim, vou até puxar sua orelha aqui, Varejão, porque faltou a biomassa lá no seu quadro, eu tinha citado lá, mas é porque é um bom exemplo para dizer assim, por exemplo, a gente é um dos maiores produtores de ovos no estado, e gera um resíduo que tem um potencial muito grande, mas eu não consigo conversar. Eu tentei conversar com a comunidade. Eles falaram assim, o que esse aluno está aqui falando comigo? Então, essa ponte, até da questão da conexão, que você disse aqui, foi bem interessante, também é o ator também para isso. E, obviamente, se tiver uma política pública que diz o seguinte, olha, esse resíduo que você gera para algum setor, para esse setor, ele pode ter um benefício maior do que para hoje. Aí o mecanismo ele gera, ele começa a setar. Eu acho que é uma resposta para a sua pergunta, Fernando, para esse ponto. O que falta? Pois é. Então, assim, fome com vontade de comer, né? Acho que essa...
eu acredito que a academia procura são problemas relevantes, né? O governo quer fomentar soluções que tragam retorno para a sociedade e vocês todos estão inseridos, né? Estamos no mesmo barco, né? Então, assim, para mim é fazer a liga acontecer. As instituições, o Humberto fez a pergunta, ela tem essa... Nós temos aqui um pró-reitor de extensão, né, que é uma função que nos ajuda justamente a fazer essas conexões entre a ICT e o mundo externo, né? Só que, como o assunto ele toma uma dimensão muito grande, a gente precisa ter um ambiente, uma coisa que eu imaginava, eu como professor, né? Como é que a gente resolve a questão da inserção do aluno no mundo do trabalho? Você tem que criar um processo onde você permita a mobilidade dele. Então, acho que um ambiente onde todos nós nos encontremos é a solução. Esse é um ambiente que vai favorecer essa conexão, né? Então, é um ambiente onde todos nós podemos nos encontrar e discutir isso tranquilamente, né? Que favoreça isso, né? Por isso que em alguns dos nossos editais, eu comentei isso lá no MCI, a FAPES vai ter que fazer o trabalho de articulação mesmo, chamar as pessoas, organizar um evento, estimular a formação de redes por competência, por demanda, esse trabalho que eu vivi pessoalmente como liderando algumas redes no Embrapi, né? No Embrapi eu fiz esse trabalho e é o que dá certo, tá? No final da história, são os conectores que vão viabilizar a escrita do projeto, são os conectores que vão montar a agenda, os conectores que vão manter viva a comunicação, né? Então, é isso. Eu peguei o microfone para fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, acho que eu vou complementar na resposta. Meu nome é Lícia, eu trabalho com negócios de impacto. E eu acho que falta adoção, quando a gente fala em inovação e informação de negócios, de adotar a teoria da mudança, que é pensar nos negócios para além do retorno financeiro que eles geram, né? Quando a gente começa a pensar esses negócios inovadores através da teoria da mudança, a gente começa a ter esses resultados, essas conexões. Então, eu acho que fica aí também um desafio para a FAPES, para trazer isso nos fomentos aos negócios. E aí, minha pergunta é para o Bruno, que eu já vi a apresentação do plano de descarbonização mais de uma vez por outras pessoas também, mas falta um pouco, e aí eu acho que eu gostaria de ouvir mais sobre o que são os indicadores de acompanhamento e como tornar esses indicadores acessíveis, né? Se vocês estão pensando nisso, se vocês não estão pensando nisso, e como é que está esse desenvolvimento. Elícia, obrigado. Sim, a resposta para a última pergunta, se está acontecendo algo, a resposta é sim. Eu ia até comentar na parte final da apresentação, mas acabou na correria, não deu tempo. A gente está entrando numa fase 2, né, de todo esse planejamento. Temos tudo que diz respeito à adaptação, né, um momento é pensar em neutralização, o outro é pensar em adaptação. E o segundo é justamente o acompanhamento da neutralização. Então, uma das ações previstas é uma divulgação clara das emissões, né? Uma divulgação clara do inventário de emissões e tanto informações autodeclaradas da indústria como as demais informações dos outros setores. E esse é um ponto, tá? E o outro ponto é todo aquele detalhamento de metas e métricas que foi divulgado no plano, isso também há previsão de acompanhamento, se o que foi previsto realmente conseguiu chegar num atendimento em 2030, 40 e 50, né? Porque a previsão é neutralizar em 2050, mas tem uma previsão para 2030 também, para que isso aconteça de forma gradativa, né? Então, certamente, tanto na academia quanto do governo do estado há a previsão de que isso seja feito de forma correta. Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas... Oi, boa tarde. Eu sou Milena, eu sou servidora da SECT. E é uma observação também, eu concordo com a Alicia na questão do valor agregado que a gente também entrega para a sociedade, não necessariamente valor financeiro. Não que isso seja importante, eu acredito que tudo é possível
Eu gosto muito do ODS 17, que fala das parcerias em prol de metas. E em relação a esses conectores que o Rodrigo falou, é muito interessante, porque a própria SECT, né, que é quem, na verdade, a FAPES está com a SECT, a FAPES, porque a gente raramente escuta falar sobre a SECT, mas ela está inserida no contexto. Mas, como eu poderia dizer, né, a questão, a capacidade da pessoa que vos fala é inversamente proporcional à competência que eu tenho na secretaria, embora eu, voluntariamente, eu procuro estar sempre agindo como conector nesse contexto. E, inclusive, até já levei uma solução para o Rodrigo, a mesma que eu entreguei aqui em uma outra situação, que eu acredito que tem muito a ver com esse assunto que a gente está conversando, que seria até uma forma de conectar todas essas pessoas citadas. E uma outra questão também é esse emaranhado de competências que, às vezes, por exemplo, uma questão de descarbonização, ela tem um contexto que envolve uma secretaria, uma subsecretaria X da CEAM, por exemplo, tá, gente? É só um exemplo hipotético. Aí você vai chegar com aquela para a pessoa, aí a pessoa fala, mas esse assunto envolve a SEAG ou a, sei lá, a CEDURB. Então, assim, se não houver uma união, sabe, uma transversalidade entre esses atores, esses gestores, os responsáveis, né, quem sou eu? Eu só dou a minha solução, mas embora nem tudo que a gente fala é escutado. Mas a gente, mesmo assim, a gente continua falando coisas que a gente tem certeza que a gente pode estar colaborando de alguma forma. Então, assim, é uma questão também de mais união, sabe? Mais humildade dos servidores, das pessoas que poderiam estar sendo colaborativas. Porque se uma secretaria tem um objetivo cujo fim atinge uma outra, e ninguém trabalha sozinho, ninguém consegue movimentar uma roda parado. É basicamente essa a minha observação. Obrigada. Boa tarde, parabéns aos palestrantes, ótimos tópicos. Meu nome é Ângela Camolese e eu sou uma atora que até agora não foi apontado aqui. Então, eu não tenho empresa ainda, eu sou designer e eu, pela primeira vez ontem, eu até parabenizei o evento, porque pela primeira vez eu ouvi alguém citando design, porque o design, gente, é tudo questão de design. Ele tem uma mente que trabalha diferente do engenheiro. Bom, então, só para me apresentar, eu tenho uma mente disruptiva e sou autodidata. Eu pesquiso por minha conta. E tenho 5 projetos excelentes e que eu sei que seriam solução. Então, essa atora tem outros atores como eu. E a gente não sabe quem procurar primeiro, porque eu tenho vários e-mails que eu enviei para UFES, para bancos, inclusive eu tive resposta do Interamericano de Desenvolvimento e tenho já uma entrevista, só que eu não tenho nada, eu não tenho protótipo. Então, quando eu ouvi ontem, eu saí quase saltitando daqui de alegria pela possibilidade, quando eu vi minha ex-professora eterna, que é a Gil, foi minha primeira professora em design, que eu fiz ciências políticas antes de ir para o design. Então, assim, eu já era velhinha, eu estou com 62 anos, então eu sei desenhar joia, eu sei desenhar... Eu montei fábrica de um monte de coisa, já de roupa, de couro, enfim, o que eu queria? Eu queria, o que falta para vocês? Abrir para a sociedade, gente. Ter um conector, porque tem muitas pessoas com bons projetos e que elas não sabem quem procurar. Eu estou que nem
uma barata tonta batendo, porque eu não sou desse métier, eu não sei fazer edital. Vai lá, tem um edital, eu não sei nem onde procurar os editais, eu não sei nem por onde começar. E como eu, tem muitas pessoas que são assim, mas que são criativas e que têm projetos embasados, desenvolvidos, que seriam solução e para fazer desse estado um Gan Éden, um jardim do Éden. Sim. É isso. Sim, ótimo. Acho que o Rodrigo pode dar o endereço. Não, mas comentando esse assunto, até a colega da SECT, né, falou aqui um pouco antes, eu já tratei isso com a equipe da SECT, né, resgatando a FAPES, ela é uma autarquia vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né. Uma agenda que a gente fez com a ADERES, não sei se você conhece a ADERES. A ADERES é uma outra entidade de governo e que ela trata justamente desse público que às vezes não tem uma empresa, mas tem um potencial de produzir, né? De produção, enfim. E aí a ADERES, ela faz que são as feiras, né? A ADERES cuida muito dessas feiras e desse apoio aos pequenos empreendedores, né? Eles têm um atendimento diferente do nosso. O nosso, de fato, a FAPES trabalha com mérito do projeto. Então, assim, a elaboração do projeto é fundamental, porque o volume é muito grande. Então, e todos os nossos projetos têm avaliação de mérito e relevância, basicamente é isso, para receber o fomento. Então, a concorrência é muito grande, é aquilo que você falou. Agora, o tratamento que a ADERES dá é um pouco diferente do nosso, porque é focado para esse tema, entende? A gente atua em várias ações finalísticas, não é só empreendedorismo, né? Então, vale a pena, e quem sabe são degraus. Você faz esse primeiro degrau, depois, de repente, você se habilita a participar. Uma pessoa física pode participar, por exemplo, se conectando, participar de um Centelha, por exemplo, que é o nosso edital de entrada para iniciativa, para ideias que tem potencial de virar um negócio. Lá você vai, por exemplo, no Centelha, recurso para transformar a sua ideia numa apresentação que você possa levar depois para um banco, para uma outra entidade, para você conseguir, de fato, apresentar melhor aquilo que você está propondo, né? Então, esse é um caminho que eu recomendo fortemente, fazer essa agenda, e a ADERES atua em vários locais do território capixaba, não só aqui em Vitória, né? Agora foi solicitado que a gente encerre a mesa. Toda essa chuva. Eu agradeço a todos vocês, as perguntas e participações. Isso, gente. Boa tarde. Calma aí. Palmas. Olha só. Uma lembrancinha para a Vanessa, calma. Para a Vanessa. Uma lembrancinha para Rodrigo. 100% capixaba, lógico. Para o Marcos. Muito obrigado. E para o Bruno. Podemos tirar uma foto? Calma aí. Cidade da Inovação.